E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Seguinte, o nosso conteúdo de agora é sobre evolução, um assunto bem bacana para quem curte saber como que a vida surgiu e foi se transformando ao longo do tempo, tá? Só que antes da gente falar de evolução, a gente tem que saber, né, a gente tem que conhecer um pouco sobre hereditariedade, porque ela é uma das bases para a gente poder entender que a evolução ela acontece, tá? Então, isso é basicamente um fenômeno no qual os pais, a geração parental, ela transfere alguns dos seus genes para os seus descendentes. Né? A gente pode ver aí na imagem que o casalzinho de borboletas, eles produzem filhotes, né, produzem descendentes, que são fisicamente diferentes dos pais e entre si também. Isso porque cada pai, né, o macho e a fêmea, eles contribuem, eles estão transmitindo um pouco dos seus genes para os seus descendentes. Então, cada borboletinha aí tem um pouco de genes do pai e um pouco de genes da mãe. Igual a todos nós, todos os seres vivos são assim, tá? Então, para a gente poder entender a evolução, a gente tem que saber um pouco sobre essa hereditariedade de um ser vivo, né, de uma geração parental para os seus descendentes, tá? Só que antes de a gente entrar na questão da evolução, é bom a gente falar um pouquinho do criacionismo, que obviamente foi uma das ideias mais aceitas por muito tempo no nosso planeta, no nosso mundo. Isso porque a Igreja Católica ela dominou a sociedade por vários e vários séculos. Então, tudo que a Igreja dizia, eles tomavam como verdade absoluta. Uma dessas verdades era de que um ser divino criou todos os seres vivos. Crença essa, ideia essa, que foi chamada de criacionismo. E ainda, né, complementando essa ideia, diziam também que tudo que essa divindade, esse ser divino, esse Deus criou na sua época, era igualzinho como os seres vivos são hoje. Ou seja, a estrutura corporal dos seres vivos, ela não mudou, permaneceu fixa, não teve alteração nenhuma. Então, por ter uma estrutura fixa, o criacionismo também se chama fixismo. Tá? Hoje em dia, né, com todas as evidências da evolução que a gente tem, pode parecer meio estranho discutir criacionismo, né? Mas isso foi um marco, ainda é hoje um marco importante na história que precisa ser discutido e ser conhecido. Tá? Inclusive, um marco importante dentro do criacionismo foi o clérigo James Ussher, tá? Que entre os séculos XVI e XVII ele ficou conhecido como o contador do tempo da Terra. Né? Ele usou a Bíblia para calcular o tempo que a Terra tinha sido criada desde o surgimento de Adão. Então ele usou o livro do Gênesis em diante e acompanhou todas as gerações de famílias que a Bíblia ela descreve e chegou à conclusão de que o Adão foi criado no ano 4004 a.C. Isso daria para nós hoje uma noção de que a Terra ela tem apenas 6.024 anos, né? O que é algo meio estranho, já que a gente tem evidências hoje, né, que na época não se conheciam, obviamente, mas que hoje já mostram que tem muita coisa muito mais antiga do que 6.000 anos. Tá? Então, o criacionismo ele ficou para trás, tanto na época que surgiram as ideias transformistas, quanto de quando se descobriram as evidências, até mesmo as mais recentes, da evolução. Tá? Em contrapartida, o transformismo ele vem para poder contrapor essa ideia. Tá? O transformismo se baseia na ideia de que as espécies se transformam gradualmente, lentamente ao longo do tempo. Tem até uma imagem aí que eu não gosto muito, tá? Mas ela serve ao nosso propósito de agora. Tá? Por que eu não gosto muito dessa imagem? Porque ela pode dar a ideia de que o homem veio do macaco, quando na verdade não veio. Né? Mas a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Mas ela também dá a ideia de que as espécies se transformam ao longo do tempo. Tá? O evolucionismo ou transformismo ele diz que essa transformação elas são guiadas pelo ambiente, essas transformações. E elas, obviamente, têm como objetivo uma melhor adaptação dos seres aos seus habitats. Isso quer dizer que, ao longo do tempo, bem lentamente, as espécies que existem vão se transformando, vão ganhando novas características
que são melhor adaptadas ao seu ambiente e com isso elas evoluem. Né? Então o evolucionismo tem essa base da transformação guiada pelo ambiente, levando a melhor adaptação ao habitat. Duas pessoas, dois cientistas, né? Dois caras que ficaram famosos e que são famosos até hoje por mérito mesmo, que se basearam em argumentos nas suas épocas para defender o evolucionismo foram Lamarck e Darwin, que a gente vai discutir daqui a pouquinho o que eles diziam sobre o transformismo. A gente só não vai começar agora o lamarckismo porque a gente tem que conhecer antes na verdade, dois conceitos apenas de evolução nesse momento, tá? Quando um organismo ele torna-se mais complexo, não quer dizer que ele é mais difícil de ser estudado ou de ser desvendado, mas o ser complexo para a evolução significa ter mais funções, ter uma maior diversidade de funções e estruturas, tá? O que, obviamente, não quer dizer que ser mais complexo, um organismo também é mais evoluído. Isso não é verdade, né? A gente tem que pensar aqui que cada característica tem o seu ponto de vista. Se eu pensar, por exemplo, em dois organismos complexos, como um papagaio e um cachorro, eles têm vários tecidos, células diferentes, desempenham, né, nos seus órgãos várias funções diferentes. Então, eles são bem complexos. Só que se eu pensar qual dos dois é mais evoluído, isso depende. Se eu pegar na característica ser habilitado, ser capaz de voar, por exemplo, o papagaio é mais evoluído nesse ponto, mais adaptado, na verdade, nesse ponto do que o cachorro. Mas se eu perguntar quem corre melhor sobre suas pernas, a gente vai perceber que é o cachorro mais adaptado a isso. Então, a evolução ela é subjetiva porque ela depende do ponto de vista. E complexidade não é necessariamente ser mais evoluído. Tá legal? E a necessidade, né, de um organismo no seu ambiente é o que enaltece, aquilo que favorece, que faz saltar aos olhos aquela variedade, aquela da melhor adaptação. Tá? Então, a necessidade imposta pelo ambiente leva à adaptação a ele. Tudo bem? Então, com isso em mente, a gente vai agora para os conceitos, para as duas teorias evolucionistas mais famosas. A de Lamarck, primeiro, que é o lamarckismo, proposto no início do século XIX, que dizia o seguinte: ele se baseava em duas ideias. Tá? Uma que era do uso e do desuso, e a outra da herança daquilo que foi adquirido. Como é que funcionava essa teoria de Lamarck? O uso, né, de uma estrutura causava, né, levava ao desenvolvimento dessa estrutura. Então, Lamarck dizia que usar demais um órgão do seu corpo torna ele mais forte, mais desenvolvido e automaticamente melhor adaptado. E o desuso, né, a falta de uso, levava à atrofia dessa estrutura, ou seja, não usar fazia com que aquilo murchasse, fosse diminuindo até sumir. Obviamente, tanto o uso quanto o desuso causam transformações físicas, né? Transformações nos corpos desses seres, que eram necessárias para que eles se adaptassem ao ambiente. Tá? E uma vez eles adquirindo essas transformações, essas novas adaptações, eles poderiam passar isso aos seus descendentes. Então, um animal que se adaptou por desuso, por exemplo, a um ambiente, ao ter filhotes, ele já vai, né, transmitir aos seus descendentes essa característica adquirida. Então, o desuso que transformou esse pai ou essa mãe foi transmitido aos seus descendentes que já nasceram sem aquilo que sumiu nos seus pais. Tá? Vamos analisar aqui duas coisas, né, dois exemplos, para que vocês entendam isso bem direitinho. Eu tenho aqui em cima a foto de um rinoceronte. Né? Segundo Lamarck, o que ele dizia sobre os rinocerontes? Que as pernas deles, né, como assim como a dos hipopótamos, dos elefantes, eram muito pequenas porque eles não precisavam correr de predadores. O tamanho corporal desses animais já é imenso. E esse tamanho muito grande já espantava por si só os predadores. Então, eles não precisavam correr, fugir deles. Então, o não precisar fugir era uma coisa que provocava o desuso das pernas.
Automaticamente, pernas em desuso, segundo Lamarck, atrofiavam e por isso elas ficaram pequenininhas. Enquanto que aqui na figura de baixo a gente tem aqui as girafas, né? Uma girafa na verdade que segundo Lamarck acontecia o seguinte: a girafa tinha um pescoço muito curto e vivia num ambiente com árvores altas, onde o alimento estava muito alto. Então o que acontece? Na tentativa de obter o alimento, a girafa ela forçava o seu pescoço em direção às árvores para poder se alimentar. E isso era um movimento constante. Então ela forçava. Então usava-se muito o pescoço para alcançar o alimento. Até que esse uso excessivo desse pescoço fez com que a girafa se transformasse e ficasse grande. Assim como são as girafas dos dias de hoje. Então, Lamarck dizia que tanto o uso excessivo, no caso da girafa, quanto o desuso, como no do rinoceronte, eles provocavam as transformações ao longo da vida daquele ser vivo para que eles pudessem se adaptar melhor ao seu ambiente. Tá? Então, o Lamarck dizia isso em relação ao uso e desuso. Ele estava certo ou ele estava errado? De um certo ponto de vista, ele estava certo. Né? Imagina só, você começa a frequentar uma academia. Começa a fazer musculação, a malhar e começa a ter um músculo um pouco mais desenvolvido. Né? Porque é natural, você começa a malhar e desenvolve os músculos. Você fica fortão, musculoso, musculosa. Tá? Quando você para de fazer academia, para de estimular esses músculos, eles tendem a murchar um pouquinho, a ficar mais flácidos. Então, eles tendem por conta do desuso deles, a diminuir de tamanho. Então, o uso e o desuso, eles estão corretos. Isso, num certo grau, isso funciona. Só que, onde Lamarck errou, foi na sua segunda ideia, na herança do adquirido. Por quê? Segundo Lamarck, o organismo que adquiria uma característica ao longo de sua vida, passava ela para os seus descendentes ao mesmo tempo. Então ele dizia que um rinoceronte que ao longo de sua vida teve suas pernas encurtadas, vai ter filhos que nascem já com as pernas curtas. Girafas, que ao longo de suas vidas tiveram o pescoço alongado, vão ter filhotes com pescoços longos já. Só que, imagina você na academia, todo musculoso, toda musculosa, vai ter um filho ou uma filha. Se essa ideia de Lamarck ela fosse verdade, né, fosse correta, o seu filho nasceria bombadinho, né? Já que você ficou bombado ou bombada de academia. Então, como isso não vai acontecer, né, nunca aconteceu e nem vai acontecer, essa parte de Lamarck ela estava errada. Né? Isso já ficou um pouco claro antigamente, quando percebiam o seguinte, que algumas mudanças elas não passavam para gerações, né? Como cicatrizes, amputações, né? Cirurgias, né? Marcas de cirurgias também não passavam aos descendentes. Então, como é que essas mudanças não passavam e outras passavam? Né? Lamarck dizia que só herdavam aquelas que eram boas. Mas que fator selecionava aquilo que podia passar, aquilo que não podia, né? Isso fica uma coisa meio complexo. Até que então a gente descobriu que o que caracteriza, né, um filhote, um descendente, é o DNA que ele recebe dos seus pais. E as mudanças físicas ao longo da vida, elas não afetam o DNA. Então, automaticamente, já que não afetam os genes, isso não vai afetar os seus descendentes. Uma pessoa que se bronzeou muito ao longo da sua vida, nasceu um tom de pele mais claro, se bronzeou muito e ficou mais escura, isso não vai afetar diretamente o seu material genético. Tá? Não quer dizer que vai nascer um filho bronzeadinho dessa pessoa. Tudo bem? Enquanto isso, né, depois de Lamarck, Charles Darwin veio com suas ideias. Né, alguns anos depois, né, até coloquei ali em 1859 com um asterisco, porque não foi bem assim que aconteceu. Tá? O que aconteceu foi o seguinte: Darwin viajou ao redor do mundo ao longo de 5 anos, entre 1831 e 1836. Tá? Ele voltou para a Inglaterra depois de onde ele saiu, escreveu seu livro. Só que até então ele não publicou. A publicação do livro só aconteceu naquele ano
que estava no slide anterior. Mas as ideias que Darwin teve, elas foram concluídas 15 anos antes do lançamento do livro. Ou seja, Darwin concluiu a sua teoria evolucionista em 1844, tá? Mas só publicou seu livro 15 anos depois. Bom, Darwin ele viajou ao redor do mundo num navio chamado HMS Beagle, tá? Por 5 anos. Ele passou esses 5 anos coletando dados por todos os locais onde ele parou. Ele parou, saiu da Europa, parou na África, na América do Sul, na Oceania. Só não parou na América do Norte e na Ásia, tá? Mas por onde ele passou, ele coletou amostras de fósseis, de rochas, de minerais, identificou várias e várias espécies de animais e plantas, atuais e extintos, tá? Todos esses dados, eles foram, obviamente, levados em consideração para entender como que a vida se transformou ao longo do tempo. Um dos pontos mais importantes da viagem de Darwin foi no arquipélago de Galápagos, tá? No Oceano Pacífico. Lá ele viu, ele observou uma situação que ficou para ele muito clara, né? Para poder ajudá-lo a finalizar a sua ideia evolucionista. Tá? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente vai falar, na verdade, de 2 pontos importantes da viagem de Darwin. O primeiro foi quando ele descobriu, né, ele conseguiu visualizar o fóssil de uma preguiça gigante. Né, um fóssil muito antigo, de pelo menos 10 mil anos atrás. Ele percebeu que a posição dos ossos, o formato dos ossos, eles eram muito parecidos tanto na preguiça gigante quanto nas preguiças da época dele. Então ele percebeu o quê? Que a preguiça recente, uma preguiça de 1,20 m, ela é muito parecida com uma preguiça de 6 metros de 10, 12 mil anos atrás. Então ele percebeu que aquela preguiça gigante antiga, ela foi se transformando até chegar naquilo que ela era naquele momento, uma preguiça de um tamanho bem reduzido, bem menor. Então Darwin percebeu que ao longo do tempo, as espécies se transformam gradualmente, lentamente, até que surjam as variedades, né? As espécies que se conhecem hoje em dia. Só que, óbvio, né? Darwin ele não jamais pensava em uso do desuso, até porque você pensa, né? Como é que a gente pode explicar uma preguiça de 6 metros virar uma preguiça de 1 metro por desuso? O que ela está desusando que faz ela diminuir de tamanho? Né? Então, o uso e o desuso não se encaixam nessa parte da história da evolução. O segundo momento de Darwin foi quando ele chegou em Galápagos. Ele percebeu o seguinte, que nessas ilhas, né, era um conjunto de várias ilhas no Oceano Pacífico, existia uma espécie de ave chamada de tentilhões. Darwin percebeu que esses tentilhões viviam grupos em cada uma das ilhas, e cada grupo eles eram fisicamente diferentes, mesmo sendo da mesma espécie. Então Darwin percebeu que, dentro de uma mesma espécie, existem variedades diferentes de organismos. A gente não precisa ir muito longe, na espécie humana já existe isso. A gente conhece a variedade de... Vamos supor, um exemplo só, tá? Cor da pele. Tem os seres de pele negra, pele clara, tem os nórdicos, que são bem claros e cabelos bem louros também. Tem os asiáticos, enfim. A gente tem variedades dentro da nossa própria espécie. Então, nas outras também tem. Né? Então, o que Darwin percebeu? Que cada ilha tinha um tentilhão diferente, um grupo de tentilhões diferentes. Um que tinha um bico um pouco mais longo e fino, outro um bico um pouco mais grosso e menor. Então, o formato do bico desses animais eles eram bem diferentes. E Darwin percebeu que cada ilha oferecia um tipo, uma fonte de alimentação diferente. E que cada grupo de ave vivia na ilha que favorecia a sua alimentação. Por exemplo, se a gente for comparar aqui um tentilhão que tem o bico para comer sementes e outro para comer larvas, eles são bem diferentes, né? Um é grosso, é grande e curto, e o outro é comprido e mais fininho. Por quê? Quem come semente, ele precisa quebrar a casquinha ali da semente para poder comer.
Quem come larva tem que ser capaz de colocar o bico num buraco para poder pegar a larva do seu abrigo. Então, cada espécie, cada variedade de tentilhão tem uma adaptação que é própria de uma ilha. Então, Darwin percebeu, por exemplo, que na ilha 1 só tinha o tentilhão que tinha o bico para comer sementes. Na ilha 2 tinha o tentilhão com o bico para comer larvas. Na ilha 3, o bico para comer insetos e assim por diante. Então, cada grupo se organizou e se isolou numa ilha porque lá era onde ele tinha mais facilidade para se alimentar. Então, Darwin percebeu uma coisa, né? Que essa variedade toda existe e que em algum local, uma dessas variedades é favorecida, enquanto em outro local ela é desfavorecida. Imagina só, um tentilhão com o bico para comer sementes, para poder quebrar sementes, vivendo num ambiente onde ele teria que caçar larvas em abrigos, em pequenos buracos. Ele ia conseguir pegar essas larvas para se alimentar? Claro que não. Então, naquele local, é um ambiente desfavorável para essa variedade. Só que, ao mesmo tempo, é um ambiente favorável para a variedade que tem o bico mais longo e menorzinho, que come larvas. Então, Darwin percebeu que cada ilha favorecia uma variedade e desfavorecia as outras, né? Então, cada variedade se instalou numa ilha e ali permaneceu, onde melhor se adaptou. Ou seja, o formato do bico, específico para aquele grupo de aves, é o mais adaptado à oferta de alimento daquela ilha. Tá legal? Então, essa questão de favorecer e desfavorecer uma variedade tem a ver muito com aquilo que o ambiente oferece para esses seres vivos. E foi o que Darwin observou lá em Galápagos. Voltando para a Inglaterra, ele tomou conhecimento das teorias que o Thomas Malthus, um demógrafo famoso, havia proposto na época dele, né? Então, o que Thomas Malthus dizia? Ele dizia que a população humana ela cresce muito mais rápido do que a nossa capacidade de gerar mais alimento. Ou seja, a gente tem cada vez mais pessoas no mundo, aumentando numa velocidade maior do que aquela com a qual a gente produz alimento. Então vai chegar um momento de que vai criar um colapso, uma disputa. Vai ter muita pessoa, pouca comida. E foi isso que abriu a mente de Darwin na época que ele finalizou a sua teoria evolucionista. Darwin, ele percebeu que em cada ilha existia uma variedade de tentilhões, por exemplo, e que eles deveriam disputar esse alimento. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho a ilha com o alimento para poder pegar em abrigos, as larvas, tá? Nessa ilha tenho duas variedades de tentilhão. Tem tentilhão de bico fino e comprido e o de bico grande e grosso, tá? Essas duas variedades elas precisam só comer essa larva. Elas têm que se alimentar disso. Então elas vão começar a disputar esse recurso ambiental. Elas vão competir por esse alimento, por esse recurso. Como poderia ser por água, por abrigo também, tá? Então, existe uma disputa por recursos ambientais entre essas duas variedades. Na opinião de vocês, qual delas seria a que ganharia essa disputa? Nesse caso, né, pelo alimento estar em abrigos, se forem larvinhas, a que for melhor adaptada ganha. E nesse caso, é o tentilhão de bico fino e longo, que ele pode enfiar nesses buraquinhos. Então, essa variedade é a melhor adaptada a esse ambiente. Então, esse ambiente favoreceu essa variedade, garantindo a sua perpetuação, a sua sobrevivência. Enquanto a outra variedade, que tem um bico grosso e longo, é desfavorecida. E ela pode acontecer uma de duas coisas com essa variedade. Ou ela vai migrar para outro lugar, para procurar um alimento em outro lugar, ou ela vai entrar em extinção. Mas uma coisa é certa, naquele ambiente ela não conseguirá sobreviver. Tá? Então, aqui a questão que Darwin colocou foi justamente essa. Essa disputa por recursos define, seleciona a variedade melhor adaptada. Isso ele chamou de seleção natural. Ou seja, o ambiente natural ele
tem uma característica que seleciona, que favorece uma variedade e desfavorece outra. Então ele selecionou positivamente uma variedade para sobreviver, né, aquela que é mais adaptada, e selecionou negativamente uma variedade para migração ou extinção. Tá? Então, pela ótica de Darwin, da seleção natural, olha aqui o caso das girafas novamente. Segundo Darwin, o que acontecia? No mesmo ambiente já existiam girafas de pescoço longo e pescoço curto. Só que, se era um ambiente com árvores altas, obviamente a girafa de pescoço curto não é favorecida, porque ela não alcança o alimento. Só alcança a girafa de pescoço longo. Então, ao longo do tempo, as girafas de pescoço curto elas vão morrendo ou vão migrando dali, né, porque lá não é um ambiente onde elas estão adaptadas, enquanto as de pescoço longo elas se adaptaram bem àquele ambiente. Então, elas vão permanecer ali e vão se reproduzir ali e vão sobreviver naquele local. Então, nesse caso, a girafa de pescoço longo é a melhor adaptada ao ambiente, por isso ela foi selecionada para sobreviver nele. E a de pescoço curto é aquela que é a menos adaptada. Então ela foi também selecionada para extinção ou migração. Tá? Então, ao mesmo tempo, o ambiente ele tem esse papel sobre as espécies. Definir quem sobrevive e quem é extinto. E aqui já fica aquela ideia, já está atrás, que a gente tem costume de ouvir de que o mais forte sempre sobrevive, o mais forte ganha. Não é nada disso. Na natureza, quem ganha é o melhor adaptado. Eu posso ser um brutamontes, que eu posso ser o animal mais forte da natureza. Se eu não me adaptar a esse local, eu tenho que procurar outro, porque senão eu vou morrer. Tá? Então, essa ideia de evolução de Darwin tem por base essa seleção dos melhores adaptados. Tudo bem? Aqui dois casos clássicos de evolução, né, da seleção natural de Darwin são o melanismo industrial e o mimetismo. Assim, vamos discutir eles aqui rapidamente. Na época da Revolução Industrial na Inglaterra, no final do século XVIII, as indústrias tiveram um boom de produção, começavam a liberar muita fuligem no ambiente. Fuligem é um resíduo sólido e escuro que impregnava superfícies. O que acontece? As duas mariposas, a branca, a clara e a escura, elas viviam no mesmo local. Só que no ambiente com superfícies escuras, ele esconde melhor a mariposa escura. Então ela se camufla muito melhor, automaticamente é menos predada. Enquanto que numa superfície escura, a mariposa clara é desfavorecida, já que ela fica mais destacada. Então, nesse momento, ela passou a ser mais predada do que a escura. Então, esse melanismo industrial tem a ver com a camuflagem de uma mariposa ser melhor do que a da outra, favorecendo assim que uma se esconda dos predadores e a outra se mostre mais a eles. Tá? O mimetismo é parecido, mas ele tem uma outra origem. Um ser mimético é um ser que imita um fator da natureza. Aqui nessa foto a gente tem a foto de um bicho-pau, tá? A gente sabe que ele é um inseto, cujo corpo é muito parecido com um graveto. Então, quando ele está apoiado num graveto, num arbusto, numa árvore, ele passa facilmente despercebido. Então, ele tá ali camufladinho, escondidinho também. Tudo isso porque o seu corpo imita o ambiente onde ele vive. E isso favorece a sua sobrevivência. Tá? Então, um ser mimético ele consegue também se camuflar melhor do que um ser não mimético. Tá legal? Automaticamente, nesses ambientes, eles sobrevivem melhor do que os não miméticos, já que eles se camuflam também melhor. Tá legal? Bom, então, diante do que a gente falou aqui, ficou fácil perceber como o ambiente influencia o lamarckismo e o darwinismo, certo? Às vezes isso não fica claro de primeira, porque é muito sutil essa diferença, né? Ela é muito pequena, porém importante. Para o lamarckismo, o ambiente ele é um fator que vai estimular a espécie a se transformar. Então, a espécie é o agente da transformação dela. O ambiente só está dando um empurrãozinho para que ela se estimule a se transformar.
pelo uso ou desuso. Então, para o lamarckismo, o ambiente tem um papel secundário na evolução, porque o principal é a espécie que está usando ou desusando suas estruturas. Tá? Pro darwinismo, o ambiente ele tem um papel essencial, principal. Por quê? As variedades elas já existem. Né? Já existe a girafa de pescoço longo ou de pescoço curto. O ambiente é o fator que vai decidir quem sobrevive e quem não. Então, já que o ambiente ele seleciona essa característica específica, ele é o principal fator que define quem é o mais evoluído por ser melhor adaptado a ele. Tá? Então, o papel do ambiente no lamarckismo ele é secundário e no darwinismo ele é o principal. Tudo bem? Só que teve uma questão que Darwin não pôde responder. Né? Como é que poderia existir tentilhões com bicos diferentes se tudo da mesma espécie? Né? Ou humanos diferentes, né, de cores de pele diferentes, são tudo da mesma espécie também. Né? Isso Darwin não conseguiu responder. A gente só respondeu isso depois de um bom tempo, quando a gente descobriu a genética clássica e como acontece a hereditariedade. Como que essa transmissão ela acontece de características dos pais para os filhos, né? Já que tem uma conexão com o DNA, com o material genético. Então, a teoria que hoje associa a genética à evolução, ela tem um novo nome, ela se chama neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Assunto que vocês vão estudar um pouquinho melhor no ensino médio. Tá legal? Então, por hoje, a ideia de evolução para aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, me escrevam, deem um joinha, compartilhem e até a próxima aula. Valeu, galera!